Empresário, você sabe a diferença entre contratar um empregado e um autônomo e quais os riscos jurídicos que você corre se errar nesse processo? Olá, amigos do blog Novo Contexto. Esse é o quadro Você Tem Direito. E hoje nós estamos aqui com a doutora Kilma Galindo, que ela é especialista em advocacia trabalhista e vai falar para a gente sobre gestão de contratos. Doutora Kilma, eu já começo logo de cara perguntando qual a diferença prática entre um empregado e um autônomo, segundo a lei. Olá a todos. Esse é um tema muito importante, tanto para as empresas como também para os trabalhadores. E o ponto mais importante para diferenciar um autônomo de um empregado é principalmente a formalização desse documento, porque o autônomo, ele normalmente tem um CNPJ ou ele realiza atividades por conta própria, e o empregado, ele tem a carteira assinada e cumpre alguns requisitos que estão previstos na CLT, na legislação trabalhista. Esses requisitos eu já vou adiantar que são basicamente a subordinação. Então, o autônomo não tem subordinação. Já o empregado, ele cumpre as normas da empresa, cumpre horários de trabalho, ele tem uma habitualidade. Então, o empregado, ele tem dias, horários para cumprir. O empregado, ele também recebe uma remuneração fixa, paga pelo empregador, ele tem benefícios. Já o autônomo, não é interessante que a empresa contrate e pague benefícios como vale transporte, ajuda à alimentação, isso é só para o empregado. O empregado, ele também ele é pessoa física, já o autônomo pode ser pessoa física ou um autônomo, ou pode ser um PJ, né, um MEI, como a gente também chama, que hoje em dia é muito simples registrar um MEI como CNPJ. Então, essas são as principais diferenças entre o empregado e o autônomo. E quais são os erros mais comuns que as empresas cometem ao contratar? Bem, esse é um ponto que a gente trabalha na gestão de contratos. Existem muitos contratos trabalhistas e o contrato de autônomo, ele precisa ser formalizado normalmente com um CNPJ, então é interessante que esse autônomo tenha um CNPJ. E o mais importante é que o empregador, a empresa, no caso, quando é autônomo, não determine essas normas com subordinação, com horário, deixe o autônomo livre para prestar o serviço que foi contratado. Não que ele precisa ser exclusivo, porque a exclusividade é um ponto muito importante, mas não necessariamente precisa ter exclusividade. Se for possível, que também deixe ele livre para ele cumprir o serviço que foi contratado, não as normas somente da empresa. E que problemas jurídicos isso pode acarretar, pode causar para o empresário? Uma das maiores demandas judiciais é justamente o ajuizamento de ações por causa da irregularidade dos autônomos. A gente chama isso de pejotização. Quando uma empresa contrata um empregado e ele tem um CNPJ e para, às vezes, desmascarar ou, às vezes, por falta de informação do empresário, contrata um PJ, uma pessoa jurídica, mas determina ordens, cumpre normas trabalhistas da empresa. Então, ele deixa de ser autônomo e ele, na Justiça do Trabalho, passa a ser empregado com todos os direitos trabalhistas, normalmente com indenizações altíssimas, porque ele vai receber férias, 13º, o salário correspondente à categoria, FGTS, que nunca foi depositado porque era clandestino. Então, isso é muito importante porque um erro na contratação pode gerar indenizações altíssimas e a gente precisa diferenciar quem é autônomo e quem é empregado. E, por último, como contratar de forma segura e legal? Em primeiro lugar, tem uma gestão de contratos, uma análise que a gente diz que é uma auditoria para analisar qual a melhor forma de contratação para aquela empresa. Tem várias formas, uma delas é o contrato de autônomo, pode ser uma terceirização também, onde a empresa terceirizada vai ter seus próprios trabalhadores, mas para o autônomo, formalizar esse contrato com as normas e também, durante o contrato deste autônomo, não determinar normas específicas como empregado, horário e deixar que esse autônomo realize as atividades por conta própria, com autonomia, para que isso não gere um vínculo empregatício. Então, existe essa diferença para que a empresa possa trabalhar de forma segura e que não gere aí passivo trabalhista. A gente sabe que errar pode custar caro na contratação. Então, se você ficou com alguma dúvida,
Deixa aqui nos comentários que a doutora Kilma vai estar também respondendo a esses comentários.